Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e o comentário do Evangelho, nós passamos a palavra ao Fernando Puli. Olá, que a paz de Deus possa ser percebida por todos nós. Iremos aprender um pouco mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Item 1. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Anotações de Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30. Este é o convite de Jesus a todos que estão na terra, encarnados e desencarnados. E vamos aprender um pouquinho mais a respeito do jugo, do fardo, o que seria essa proposta de Jesus. Iniciaremos com o jugo. O jugo a que Jesus se reporta é justamente a sua doutrina, o conhecimento e a prática das regras do bem viver expostos no Sermão da Montanha e também na nossa revelação espírita. É a prática do amor, os deveres da caridade, a consciência dos princípios da lei eterna, a observância possível e sua observância possível, divulgadas no Monte do Sinai. Todos nós estamos, mesmo que lentamente, aprendendo a seguir este jugo. O fardo, ou seja, todos os sofrimentos, todas as misérias, encontram consolação a fé no futuro e a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio nos ensinar há mais de 2000 anos atrás. Ou seja, se nós acreditamos na vida futura, ou seja, a morte não existe, e temos certeza da justiça divina, nós já começamos a nos enquadrar nas leis divinas. Todos nós temos volumosa bagagem de débitos do passado obscuro ante a verdade, em que nos rendemos aos desígnios do Senhor,
aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançaremos para regiões espirituais diferentes, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Essa é a promessa de Jesus para todos aqueles que derem conta de ir ao seu amparo. Vão adquirindo fortaleza moral que nos liberta dos velhos hábitos que nos mantêm presos ao solo das imperfeições. Com este propósito, a orientação espírita nos fornece a chave para a compreensão da mensagem do Cristo, necessária a todos nós, para a nossa verdadeira felicidade. Quem que não quer estar com a consciência tranquila de ter cumprido os seus deveres perante nós, perante os outros e perante a Deus? Quando Jesus se expressa "vinde a mim", indica a possibilidade de nos libertarmos do peso das provações. É um apelo sincero que se assemelha às mãos estendidas, ou ao abraço fraterno, ao secar as lágrimas, à oferta de um ombro amigo. É também manifestação de socorro, consolo e proteção. Nós já paramos para pensar nisso? Todos os males que nos afetam têm origem na falta de comunhão para com Deus. Consequentemente, tudo que nos causa aflição, mágoa, sofrimento, resolver-se-á, como que por encanto, mediante ao estabelecimento de nossas relações com a divindade. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então são essas as orientações. Esse é o jugo de Jesus. São os ensinamentos, como aqueles: bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Ou seja, amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que gostaria que eles vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiser ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar aos outros. Ou seja, temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre a criatura. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Este é o propósito dos ensinamentos que estamos aprendendo junto à doutrina espírita. Todos nós podemos, hoje mesmo, colocar em prática aquilo a qual nós estamos aprendendo. O sentimento do dever cumprido nos dará repouso ao espírito. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente quando mais profundamente golpeado é o espírito. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus nos disse do Consolador prometido: o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem e para onde vai, e por que está na terra. Atrai para vós verdadeiros princípios da lei de Deus, consola pela fé e pela esperança. E Jesus nos diz: sou o grande médico das almas, e venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. Será que nós já estamos dispostos a ir a Jesus, a receber esse convite e aceitá-los?
Fica aí os ensinamentos sempre baseados na nossa tão abençoada doutrina espírita e que possa encontrar lugar seguro em nossos corações. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Para afastar os maus espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós os perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem.
Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles. Fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abrei os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz.
e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, no Centro Espírita Meimei, na cidade de Franca. 28 de junho de 1985. Cristãos no caminho. Partira o Mestre, o sol irradiante, a presença do Mestre, amado Senhor, como que se ausentara, e aqueles corações banhados de luz, nos dias primeiros da separação, como se vergaram, murchando, como fazem as plantas à míngua d'água, e como a escola apostólica dos primeiros disseminadores da palavra cristã se mostrou arrefecida nos seus ânimos, o Divino Mestre veio até eles em certa noite e advertiu-os quanto à necessidade de recobrar o ânimo e se porem a caminho, que cada qual levasse a sua palavra e caminhasse sem descanso. É preciso, dizia o Mestre, que os meus seguidores estejam sempre prontos, porque o peregrino da estrada aguarda alguém para erguê-lo. Aquele que se dizer cristão há de sempre oferecer a sua mão em apoio do seu próximo. É necessário que o cristão compreenda que o andarilho da estrada está perdido, que aquele que ignora o bem necessita de luz, o enfermo busca sempre o remédio, aquele que não ouve
busca sempre a direção. Sabeis vós por onde andais todos eles? Pois que se faz necessário que cada qual de vós esteja no mesmo caminho, na mesma estrada, para que quando se cruzar com qualquer destes, façam tudo aquilo que já vos ensinei. Após este convite, conta-nos a história dos evangelhos. Deliberaram, pois, os discípulos em se repartirem cada vez mais, a fim de se multiplicarem na seara do serviço cristão. Paz a todos. Um espírito amigo. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.